Salve, salve, pessoal de casa, todo mundo que escuta a gente, todo mundo que assiste a gente, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast 3 é de Menos. Somos três, adivinha? 1, 2, 3, somos três pessoas e a gente não consegue fazer uma entrevista decente. Mas o interessante é que a gente consegue sempre gente muito legal, gente muito bacana para estar aqui conosco hoje. Antes disso, aqui do meu lado, aqui está ele. Ele não é o William Bonner, mas ele é nacional. Paulo Márcio. Salve, salve, galera! Tamo junto para mais um 3 é de Menos. E é isso aí. E aqui também, junto com a gente, está o nosso Dondon. Ele é tipo uma ostra. Você tem que olhar além daquela casca, que você, se você olhar com muito carinho, você vai conseguir ver uma pérola. Salve, em salve, algum lugar. galera! É nóis, 3 é de Menos aí pra vocês, fazendo a diferença. Bora. Beleza, e antes da gente começar, Paulinho, como é que é o esquema da rede social aí? Pessoal, corre lá, se inscreve no nosso Instagram, no nosso YouTube. Começa a partida, compartilha com os amigos lá. A gente tá no Spotify, é @3 é de Menos. E tem novidade, não tem, Paulinho? Tem TikTok. Sempre tem novidade. @3 é de Menos tá no TikTok também. Ui, tem dancinha. Bora Tem lá. dancinha do Dom lá também, tá? Dancinha, Pode segue a ir gente tranquilo lá. que tem dancinha do Dom lá Eu- também, tá bom? Eu quero isso. ver isso aí. Então, Paulinho, Dom, que dia que o episódio vai ao ar mesmo, Dom? Que eu nem lembro mais. Dia 1º agora Dia já? 1º já começou, né? E todas as terças-feiras, é isso mesmo, Dom? Todas terça-feiras Mas estaremos por que postando. terça-feira, Dom? Rapaz, é o dia que nós não faz nada. Não acontece nada na É. terça? Na segunda-feira nós inicia a semana, né? Certo. E tudo. E na terça? Na terça... Nós não faz nada. Ninguém faz nada na terça, não acontece nada na terça. Ninguém Então faz nada. acontece agora, acontece o 3 é de Menos podcast. Paulinho, qual que é a boa de hoje, Paulinho? Hoje tá sensacional, galera. Vai ser até difícil de falar. Dessa vez eu não vou conseguir decorar. Vou ter até uma colinha aqui pra poder apresentar É muita nossa coisa. convidada especial. O nome é pequenininho, mas Mas é bonito. A ficha é grande. É. Sensacional. Vamos lá, olha só. Ela é formada em pedagogia, educação física, direito, tá concluindo psicologia. Eita. Olha Eita. só, hein? Ela tem mais de 24 anos de Polícia Militar do Estado de Goiás. Ela tem mais de 24 anos de professora, é educadora nata e casada, tem um filho, tem um netinho também. Com vocês, Denise Brasil. Boa! Denise Brasil! Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, Tudo olha ótimo, só, agora Denise. com esse tanto de números aí, 24 anos de polícia, 24, mais de 24, o pessoal vai É só começar não a fazer somar. conta, É hein? só não somar, é só não somar. Se somar Vai dá pra começar. Nas minhas fazer contas aqui deu conta. 25 anos. Na minha... Vai fazer 27 aninhos no mês que vem, né? Vamos bagunçar isso aí. Gratidão por estar aqui com vocês, gratidão pelo convite. Né? E vamos lá, como é que é? Salve, salve? Salve, salve. É isso aí. Gente, então a gente tá recebendo aqui a Denise. O papo vai ser super descontraído. Ela tava meio nervosa, mas a gente já falou que aqui não precisa ficar nervosa porque a gente não é grande coisa mesmo. Então, pessoal, vai colocando aí nos comentários aí do YouTube, você que está vendo pelo YouTube, coloca seus comentários, diga o que você está achando do podcast, o que a gente pode melhorar, o que pode ficar mais bacana para vocês, tá? Tudo que a gente faz aqui é para chegar até você com qualidade, com diversão, desse jeito solto, desse jeito tranquilo que a gente faz o 3 é de Menos. Vamos começar então, Paulinho? Vamos que vamos! Denise, conta pra gente aí quem é a Denise, onde que ela nasceu, como que você chegou até polícia, até educação, de onde vem as inspirações. Conta Defina pra a gente da tua Denise. família. Onde tudo começou. Onde tudo começou exatamente, Dono? Conta pra gente. Fale-nos sobre a pequena Denise. Vamos lá, né? De volta ao túnel do tempo. Exatamente. Quando o Fabiano me convidou, né? E aí eu falei, tá, e aí o que nós vamos falar? E aí ele disse, ó, a gente vai falar sobre a sua vida, né? Sobre a sua experiência na educação, na polícia. Ao contrário de nós, você é muito interessante. Ah, que isso. E aí a primeira frase que veio, não sei por que isso, mas veio, né? A primeira coisa que veio foi acredite nos seus sonhos. Né? E aí, quando eu Segura. começar a contar para vocês, começou nós vamos, e aí para motivar as pessoas que estão nos ouvindo, né, acreditar nos seus sonhos. Por quê? Denise, né? Denise é filha de uma nordestina, uma maranhense e um mineiro, que chegaram em Brasília, jovens ainda, né, para construir um futuro, se conheceram, se casaram, e meus pais. Logo fui morar
na região do entorno do Distrito Federal, mais precisamente no bairro Céu Azul. Galerinha de Céu Azul, e um Céu abraço. Azul, um Abraço aí, Céu abraço, Azul. né? Na época lá, Céu Azul quebra de rocha. Eu lembro dessa época aí. Céu Azul quebra de rocha. Eu não era nascido nessa época. Ah, tá bom. Eu lembro de você, acho que era meu professor. E aí, né, um bairro de periferia, né, da região. E aí, construímos a nossa vida lá. Sempre estudei em escola pública, né, sou grata ao município, né, sou grata ao Estado pela educação pública que recebi. E no longo desse caminho, a gente estava até conversando, né? Uma coisa que meu pai sempre falava: acredite nos seus sonhos, valorize a educação. Se nós somos de família pobre, família humilde, eu vim tomar banho de chuveiro, eu tinha 16 anos. Tomava banho com a canequinha. Com O Dom a canequinha. Eu até hoje tenho essa canequinha guardada. No frio dava um trabalho, tinha que esquentar a água, né? E aí gás, aí era aquela problemática. Mas enfim, fui andar de carro quando já estava na polícia, que comprei meu carro. Então meu pai nunca, então nós nunca tivemos luxo, mas meu pai sempre incentivou o quê? A educação. E ele dizia: minha filha, se você está descontente, né? Se está inconformada, né? Não inconformada no sentido de revolta, mas assim, de querer algo melhor, né? Acredite nos estudos, estude. E ela ouviu, viu? Ela ouviu Ouviu o muito. pai dela, porque ela, Ela não parou de estudar. né, não parou, Até né? hoje. Não, Denise, eu acho assim, só um adendo aqui, né, Fabiana? É muito legal essa sua história, porque saindo de onde você saiu e estar onde você está hoje, de fato é inspiração para muitos jovens que hoje muitas vezes encontram sem perspectiva, né? O nosso entorno, a gente sabe o tanto que tem necessidades aí, são vulneráveis. Então é muito interessante essa história chegar até as pessoas, porque vai trazer essa inspiração, né, É Fabiana? legal para mostrar assim também, né, cara, que com vontade, né, Denise, com determinação, os obstáculos podem ser superados. Está na mão da gente, né? Exatamente, né, Dom? Essa galera de hoje que fala que não estuda por vários problemas, eu não tenho ajuda dos meus pais, eu não tenho um carro para ir para a minha aula, O governo não o faz governo nada. não me ajuda, o transporte. Não, Denise começou tomando banho de caneca. E ela fez tudo isso aqui, ó, correndo atrás. Ela se esforçou. Gente, naquela época, né, quando você fala, né, que às vezes o jovem reclama, né, que eu não tenho isso. Gente, naquela época, né, não vou falar nós, porque senão, né, vocês não. eu, Eu não. mas era tudo muito mais difícil. Hoje você tem um celular que você faz pesquisas, que você consegue escanear um documento, que você faz um trabalho, envia ali por um e-mail. Na minha época, não tinha nem isso. Então, assim, você tinha que ir para a biblioteca, pegar um livro, passar ali 15 dias com aquele livro, copiando, fazendo as atividades. Então, assim, tudo era muito mais difícil. O ônibus era muito mais difícil. Eu morava já ali próximo ao setor de Chácara, quem conhece Céu Azul, e eu andava até, às vezes, a DF-20 ali para pegar ônibus, o período que eu fui estudar, né, no Gama. Então, assim, era um período longo. Então, assim, dificuldade. Esse motivo da dificuldade, se a gente quiser usar como desculpa, ele sempre vai existir, porque sempre vai ser difícil. E aí, né, quando você disse a periferia, o Céu Azul, eu tive muitos exemplos ruins, né? Eu tive pessoas ali, colegas ali da época, que se perderam no mundo das drogas, que foram presas, que foram assassinadas. Então, assim, eu vi esse outro mundo também. Teve convite para coisas, claro, né? No mundo jovem ali, quem nunca mais teve? tem, né? Mas eu tive a sabedoria de olhar e dizer, não é isso que eu quero para o meu futuro. Então, quando eu disse, acredite nos seus sonhos, sempre tive sonho de ser policial militar. Olha aí, que legal. Aí eu queria já te fazer uma pergunta. Quando foi que a pequenininha Denise, eu pago bem por fotos dela pequenininha, quando foi que a pequena Denise falou, olha, eu quero ser policial? Porque eu imagino assim que até hoje, quando uma mulher diz que quer ser policial, ainda tem muito preconceito. Tô certo? Com certeza. Vou falar um pouquinho depois sobre essa questão do preconceito, porque a gente tem que deixar claro que nem tudo são flores, né? Tem muito espinho aí nessa caminhada. Mas antes disso, a questão da motivação, né? Hoje,
um policial militar, né, eu vejo que muitas crianças se inspiram na gente, querem tirar fotos, né, falam que vão ser policiais. E eu sempre motivo isso. Por quê? Porque eu ser policial hoje veio dessa motivação. Eu pequena, né, ali na comunidade, tinha uma equipe de policiais que trabalhavam ali na comunidade, né? E naquela época, hoje já tinha o que se chama hoje de polícia comunitária. Ah, sim. Né? Então já existia esse modelo, mas não com esse nome, não nos moldes de hoje. Mas que eles visitavam as famílias, né? E aí, momentos a gente convidava, né, esses policiais para almoçar em casa. E no dia que esses policiais passavam na minha casa, era um dia de grande alegria. Então, de olhar aquele fardamento, de olhar... Eu lembro até hoje o nome do policial. Né? Ele não está mais entre a gente, né? Faleceu na época do Covid, que era o soldado Versini, né? Então, assim, eu lembro muito Um nome bem dele. fácil de lembrar, né? Bem... E, assim, infelizmente, né, na pandemia ele veio a falecer, mas que foi uma pessoa que me motivou, né? Ele também, na época, soldado Geraldo, que foram dois, né, antigões, né? Meu respeito aí, meu carinho aos veteranos da polícia, que foram motivadores para a pessoa que eu sou hoje. Ah, excelente. Alô, veteranos da polícia, e um abraço para a Polícia Militar do Estado de Goiás. E por muito tempo, a polícia foi dita, os pais, né, falavam para as crianças, se você não se comportar, eu vou chamar a polícia. Então isso criava uma visão pela polícia de medo. E hoje não, hoje é pregado o contrário. Não era o bicho-papão, não? Você Não, tem certeza? não. É a polícia mesmo? A polícia era o bicho-papão. Ah, entendi. Era. Eu mesmo fui criado assim. Sim, esse estereótipo ele existia. A muito polícia, tempo, Paulinho, né? lá na sua casa ameaçavam chamar a polícia também pra você? Quando passava a polícia, se você não ficar quietinho, a polícia vai te levar. A polícia vai te Mas levar. uma coisa, Dom, eu não esqueci não, hein, de falar da questão tá do bom. preconceito. Mas, Dom, vou te falar uma coisa, não era antigamente não, hoje. Até hoje. Hoje a gente ainda vê muito isso, né? E aí é um outro ponto depois que é até bom a gente falar, né? Às vezes o pai ali, quando ele perde ali um pouco do controle ali em relação ao, né, a disciplina ali do filho, alguma coisa parecida, principalmente em local público, né? Que ele não quer ser exposto, e ele vê uma viatura, vê um policial, fica quieto, porque senão o policial vai te pegar, vai te prender. Né? E aí, quando eu vejo essa situação, eu faço uma interferência. Eu vou lá na criança e falo, olha, o policial não vai te pegar. Né? O policial, ele vai prender pessoas que cometem crimes, pessoas, a idade ali dependendo, né? A gente usa até, olha, o bicho-papão, né? Se bem que hoje em dia acho que nem criança acredita no bicho-papão. Mas, o enfim. Dom acredita no Papai Noel ainda e espero que ninguém acabe com a ilusão dele. Inclusive era um cara que morava perto da minha casa. E aí, eu faço essa interferência. Não, a polícia não vai te prender, né? A polícia está aqui para te proteger. E por que é perigoso o pai falar isso? Porque numa situação lá que a criança se perdeu, a criança está sozinha em algum lugar e ela viu um policial, ela não vai procurar ajuda, E né? sem falar que isso Faz cria sentido. esse estereótipo aí, quando você vai ficando mais velho, você vai criando esse distanciamento da polícia, né? Isso é realmente muito Então, interessante. assim, tem que ter muita sabedoria, né? A gente não pode falar isso para as crianças. Tem que falar, olha, a polícia está aí para proteger, né? Para cuidar. Se você um dia se perder e você estiver em algum local, vai lá e peça ajuda para o Essa policial. ajuda. E aí, então, daí surge essa tua inspiração para a polícia. Mas eu quero saber de onde surge a inspiração para a professora também. Então... O que veio primeiro, Denise? Veio a educação. Veio a educação. Veio, acho que juntas, né? Porque, assim, Foi. quando criança Sempre eu já tinha caminharam essa juntos, motivação em ser policial. E aí, no nível médio, né? Falar antigamente, meu Deus. Você ia falar segundo grau, mas tudo bem. Não tem problema não. Pode Segundo falar, que a grau, gente na entende. Tem poucos época- anos, tem poucos anos. tem poucos anos, um dia desse. Na época era o segundo grau. Nós temos aqui uma enciclopédia em educação, que é o professor Paulo Márcio, e ele deve saber até o ano que Eu acho deixou que ele não sabe o que de é ser segundo segundo grau, grau não. para ensino médio, mas ele deve saber quando Legal, for. Ele é magistério novinho. científico, a gente escolhia, né? Magistério científico, contabilidade. Contabilidade. E aí eu escolhi o magistério, né? Meu respeito aos professores que fizeram magistério, porque esse é um curso para a vida. Né? Ele não é só para você dar aula, não. Ele é Mas para a você vida. estava lá? Eu acho que todo mundo tinha que fazer Eu fiz magistério. magistério. Ó, só te cortando. O Fabiano estava nessa época. Ele fez magistério. Ele é um cara assim que não parece,
Porque ele é novo, né? Quando Mas Deus ele falou, está- faça-se a luz, eu lembro de ter colocado um óculos Ray-Ban, uma coisa assim na hora. Ele brigou com Adão. Mas assim, parabéns, cara. Essa maçã é minha. Parabéns a todos os professores que fizeram magistério. É realmente uma formação aí muito top, né? É um curso para vida. Então, assim, aí iniciei, né, já no magistério, estudava o dia todo, né, na escola normal. Então, tinha disciplinas ali da grade, à tarde as chamadas escolas de aplicação, onde, né, nós íamos exercitar ali a nossa aprendizagem, e aí gostei de dar aula. Né? E aí, logo que, bem antes de formar, porque aí veio aquele desespero, que assim, quando a gente é jovem, assim, eu quero dinheiro, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Cara, eu vou lembrar de uma história engraçada. E aí eu falei, eu quero trabalhar, eu no 3º ano já, e meu pai falou, não, você tem que formar. Eu falei, não, eu quero trabalhar. E aí transferi para a noite, lá para o Redondo. Saí da escola normal e fui lá para o Redondo, terminar o magistério. Né? Pro Valparaíso. Pro Valparaíso, né? Vamos falar, o Colégio Redondo, hoje, gente. Cepi Valparaíso, né? É isso É mesmo, Paulo? isso. É, e aí finalizei o magistério lá e aí já comecei a trabalhar, né? Procurei nas escolinhas lá próxima, consegui. E aí, cara, eu juntei dinheiro no meu primeiro salário. Sabe o que foi? Comprar um sofá. Na minha casa. Olha, que bacana. Deu um sofá de presente pra mamãe. Dei um sofá de presente pra minha mãe. coisa Eu vou boa. comprar um sofá pra minha mãe. Na época, naquele sofá, não tinha sofá chique, assim, quer dizer, tinha, né? Mas a gente tinha dinheiro pra comprar. Aquele sofá de napa. De napa. Sim, Que assim, é super quente, sabe? Quando tá quente, ele fica mais quente. mas é bonitinho. Mas também durava a vida toda. Se duvidar, Se tá lá até tá lá hoje. até guardado. Se não desse uma Não. canetada nele. Não, se desse a canetada, ele ia embora. E aí, né, já comecei a dar aula, né? Iniciei ali nas escolas, né, no ensino infantil, dando aula. E me apaixonei também pela educação, né? E aí, mesmo ingressando na polícia, né, não deixei de dar aulas, porque nós temos os cursos de formação também na polícia. E aí, tive a oportunidade de ministrar curso também para os alunos soldados, né? Os alunos que ingressam na instituição. E aí, tem uma especialização em direitos humanos, então também fui instrutora de direitos humanos na polícia, né? Então nunca saí da educação. Parabéns Perfeito, ao papai da Denise Brasil, que realmente falou pra ela não E qual deixar o de nome estudar e ela não Valdívio, deixou. o senhor Valdívio. Seu Um Valdívio. abraço, seu Valdívio. Um abraço pro Já- senhor, parabéns. Já Dona tem Denora. 3 fãs aqui, viu? Tem, porque ela tem mais essa especialização ainda em direitos humanos. Viu? Direitos humanos. Vamos né? levar ele na Anota mais escola um para aí. motivar os alunos, né? Paulo, tá faltando papel aí pra anotar isso aí tudo que você tá Pois é. anotando. Não, né? Paulo, Paulo, nós fez um Isso aí é só livro para agora. motivar, eu só sou um Pra ser você, humano. pra você que tá só ouvindo, que não tá enxergando aqui no YouTube, pra você que tá só ouvindo pelo Spotify, o Paulo passa o tempo todo escrevendo aqui. São os escritos que só ele entende, mas ele escreve pra caramba e eu acho que vai faltar papel, já eu busco mais ali pra você, tá, Pela Paulo? letra, ele tinha que ser médico. porque Só ele. É entende. deles, não, mas eu sou professor de história, é hieróglifo. Então tá. Isso. tem que- Denise, e aí a pergunta agora é a seguinte: como é que uma pessoa que desde que eu conheço fala em direitos humanos, fala sempre no direito da vida, da pessoa, do cidadão, essa Denise já precisou dar uma dura já, né? Em algum... Aí E volta lá. consegue? É tranquilo? Consegue, porque faz parte do trabalho, né? Faz parte do Fala trabalho. pra gente, Essa aí, carinha conta pra boazinha. nós. Não é bem assim também não, né? Então, né, dentro da polícia também eu fiz curso de patrulhamento tático, né? Então eu sou patrulheira. Né? O patrulheiro, assim, para quem né, não é o Explica pra veste gente preto, aí. né? Aquela Sim, farda sim. preta. Então é o patrulhamento tático. Tive a oportunidade também de participar da Força Nacional. Fiquei quase 2 anos no Rio, na Força Nacional. A Força Nacional, ela é ativada em momentos esporádicos. Críticos. Ela existe, né? Sim. Mas para onde vai, o governo decide, Ela dependendo da emergência, é isso, isso? ela é composta por militares, né? Bombeiros, policiais militares. É uma força mesmo, né? Quando ali, criou policiais civis, policiais rodoviários também, que participavam da Força Nacional e atendia o governo federal nessas situações de urgência e emergência, né? Uma rebelião no presídio, tal, manda a Força Nacional. Então, nessa época, né, o Rio de Janeiro estava bem, né, questão da criminalidade, estava bem em foco ali, e aí tiveram várias operações lá no Rio, eu tive a oportunidade de participar. E aí, quando você falou, né, mas essa
essa voz serena, esse, né? Tem momentos que a gente tem que ser, o que a gente fala na abordagem é energia, não é violência, é energia. Né? Você tem que ser mais enérgico, não violento, enérgico. E aí entra um pouquinho daquela questão que você falou lá do preconceito. Existe um preconceito, sim, em relação ao ingresso da mulher na polícia. Hoje bem menos, né? Graças às nossas veteranas aí que lutaram por muitos direitos, hoje bem menos, mas acontece muito isso também da forma que a pessoa obedece ali uma abordagem realizada por uma mulher e uma abordagem realizada por um homem. Isso é então verdade. eu já vivenciei isso aí. Já teve situação, assim, você falou de história engraçada, né? Eu lembrei uma aqui, de que eu cheguei num estabelecimento comercial para realizar uma abordagem, e aí polícia, né? Mão na cabeça. E aí ficou todo mundo do mesmo jeito. E não fizeram nada. E essa aqui que tá falando? Ela assim, oi? E tipo assim, aí eu, né? Vocês estão me tirando? E aí você, como mais antigo ali na abordagem, né? A voz de comando ali é sua. E aí eu falei, uai, o quê? O que tá acontecendo? Eu falei, peraí, né? Deixa eu ativar o modo aqui. Aí sentei a mão numa mesa lá e tive que jogar uma garrafa no chão Pronto. e falar assim, Se alguém tiver polícia, filmagem dessa abordagem também, a gente paga bem por essa Quem cena. estava bem nesse dia aí, por favor, aí nos mostre foi esse que vídeo. assim, né? É como se fosse assim, eita, peraí, ela tem coragem. Tá falando sério. Né? É como se falasse assim, peraí, ela tem coragem, né? Então, às vezes, será que se fosse um homem, teria reagido da mesma forma? Sim, isso é verdade. E aí, Fabiana, é importante também a gente falar uma coisa. Quando nós mulheres, ingressamos na polícia, às vezes cria aquele estigma ali de uma figura masculinizada, né? De falar assim, peraí, eu sou policial, eu sou mulher, mas eu não preciso me masculinizar para que eu seja respeitada, né? Então, assim, de mudar o meu tom de voz, né? Às vezes de mudar meu comportamento por questões para me tornar masculina, para conquistar respeito, existe também essa situação que muitas vezes acontece. Então, hoje assim, falando em relação a essa instituição da qual você faz parte, qual seria o conselho que você deixaria para as mulheres que hoje aspiram e têm vontade de entrar na Polícia Militar, ao ingressarem essa história? Qual seria assim, o conselho inicial que você daria para quem quer iniciar nessa jornada aí da gloriosa Polícia Militar? Olha, inicialmente, estudo, né? Eu estudo, porque assim, a gente nunca para de estudar, né? Você colocar aí, estou com 24 anos de polícia, aí faz as contas da faculdade, peraí, desde que entrou na polícia, então, tá estudando? Sim, né? Porque no nosso serviço a gente se depara com várias situações, né? Existem situações que vai ter que ser um lado lá da Denise educadora, né, em dar um conselho ali, de dar uma orientação para aquela família. Vai entrar ao lado ali, muitas vezes, até de um assistente social, né, porque a gente se depara ali com muitas coisas que, às vezes, muita gente não vê. Eu já fui atender ocorrência de violência doméstica e chegar lá no horário de almoço e ver que não tinha um grão de arroz na mesa daquela família, né? E ali um monte de criança ali, e aquela vítima ali, e aí virar para o meu colega e falar assim, cara, eu não tenho coragem, não dou conta de almoçar, sabendo daquela situação daquela família. Não, então vamos comprar uma cesta básica aí, vamos levar lá para eles. E aí compramos, né, alguns alimentos, algumas coisas e levamos para essa família, né? Então, assim, são coisas que tocam no coração da gente. Sem dúvida, sem dúvida. E são ações, assim, que vários colegas, né, sempre fazem isso. E muitas vezes até de forma velada, né? De não divulgar. Eu particularmente não gosto de dar publicidade a isso. Acho que se a gente se toca no nosso coração da gente ajudar alguém, vai lá e ajude, né? De não tirar proveito disso. Né? Denise, enquanto você toma uma água aí, que eu acho que você já... Um café. Tem café, mas deve estar frio já. O Paulinho vai ajeitar outro café para você. Café. A minha pergunta é a seguinte, Denise. Assim, você acha que hoje, atualmente, existe uma percepção
a figura ou a instituição Polícia Militar, por parte de meios de comunicação, por parte de segmentos da sociedade, ou sempre foi mais ou menos desse jeito, a gente está vivendo uma gangorra, às vezes um pouquinho mais, às vezes menos, mas existe algum tipo de... Você sente, enquanto policial militar, algum tipo de... Resistência, né? alguma perseguição, alguma coisa. Poxa, mas todo dia isso, todo dia uma notícia assim, todo dia só aborda o lado negativo. Porque você foi falando da parte positiva, eu comecei a pensar nisso. De vez em quando a gente ouve falar de policiais que realizam até partos de emergência. Não sei se você já precisou ou já presenciou, mas a minha pergunta é nesse sentido. Você sente que existem períodos que tem mais ou menos, ou não tem, ou tem e sempre foi assim? Como é que é, Denise? Eu particularmente, né, eu nunca tive nenhum problema, né, com a imprensa, com problema com canais de comunicação, né, com jornalistas. O que eu vejo, né, não em relação à instituição, mas em relação a situações de violência. Eu acho que há casos, né, existem casos ali que às vezes dão como que eu vou dizer? Uma ênfase. Né? Uma ênfase ali, a mídia vai falar mais ali daquilo ali, dependendo de cada caso. Tudo pela audiência também, né? E aí entra essa questão, né, gente? O que vende hoje? O que vende hoje? A gente falou na cesta básica, né? E falou assim, você vai lá, o policial doa lá X cestas básicas para uma comunidade carente, todo mundo vai filmar, mas ninguém vai falar nada. Agora, se um policial acidentalmente exatamente. dispara uma arma no pé de uma criança, né? Aí Tropeçou. mídia Ou nacional. se Aí bate ali, né? Faz algo ali que não esteja ali dentro do procedimento, mídia, toda hora passando. Mas por que isso? Porque também tem uma questão social isso aí. As pessoas querem, parece que sentem essa necessidade de ver violência. Né? Então não vai dar, vamos dizer assim, curtidas, né, aquilo ali. Então, assim, eu vejo que também entra essa questão profissional aí da imprensa de falar assim, é o meio deles de sobrevivência, então se tem algo que eles podem falar de uma forma que não vai gerar audiência e de uma outra forma que vai gerar audiência, eles vão preferir falar de uma forma diferente ali que vai gerar uma audiência para tem eles. toda a razão. Né? E como você falou de violência, eu vou puxar agora também uma pergunta interessante. Nessas abordagens, acredito que você já deve ter tido várias que envolvem violência doméstica, Maria da Penha. Você já teve problema pelo fato de você ser mulher durante essas abordagens? Você fala no caso, Não, resistência? Exatamente, por parte do agressor, de não agressor. querer respeitar e tal, pelo fato de você ser mulher. Há casos que assim, não lembro de nenhum agora, né, que tenha acontecido, que tenha tido um desfecho ali, né, bem mais emblemático, né, que eu vou lembrar agora, mas na maioria das vezes dá certo, né? Então, assim, a gente chega ali com essa mudança, né? Antigamente, é até importante a gente falar isso, porque muita gente não sabe, Antes, a violência doméstica, a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela dependia de representação da vítima. Sim, sim. Então, como era antes, chegava lá, muitas vezes a mulher dizia, não, eu não quero representar, não. Só quero que dê um susto nele. Uau! E como bicho papão profissional, que a polícia já é. Eu só quero que dê um susto nele e tal. Mas aí também é importante a gente falar o quê, Fabiano? Porque assim, a gente precisa entender que é difícil para uma mulher sair do ciclo de violência, né? Não é fácil, como todo mundo pensa. O cara faz isso, por que não separa? Né? Não é tão São fácil. vários fatores, várias dependências. Dependência psicológica, dependência financeira, dependência Emocional. familiar, emocional. Então, assim, não é fácil, né? Dizer, só separa dele. Não é. Então, entra essa questão aí. Então, antes, né? Dependia de representação da vítima. Hoje, não mais, né? Hoje, o Estado foi acionado, né? De ofício. Policiais de ofício. Por mais que ela fale, não, eu só quero que dê um susto nele, que converse com ele, para ele não fazer mais isso. Porque muitas vezes, no fundo, a vítima só quer isso, que a violência seja cessada. Ela não quer que o autor seja preso. Que seja preso. Ela E se só for quer preso, que ela haja sofre. violência, né? Porque muitas vezes é o pai dos filhos, é o provedor do lar. Hoje mudou muito, as mulheres conquistaram muita independência e às vezes não ficam muito presas só a isso. Mas entra a questão emocional também. Sim, E sim. ela é muito forte. Então,
Hoje, né, o Estado foi acionado, a polícia age de ofício. Né, por mais que ela diga, não quero que leve, né, só para conversar. E por mais que tenha tanta divulgação sobre isso, existem pessoas que ainda não sabem disso. Né, que acham que não, a polícia vai chegar aqui, eu posso... Né, então é muito importante a gente falar sobre esse ponto também. E eu acho que é importante também destacar, né, hoje, igual você falou, o conselho para entrar na polícia hoje que se daria era estudar. E eu acho que é importante destacar, né, esse nível que a gente tem hoje da polícia, que são agentes muito bem preparados, né, que para situações como essa sabem como orientar, o que deve fazer. Então você, mulher que passa por esse tipo de situação, né, não deixe de denunciar, né, de buscar sair dessa realidade, né, e contar sempre com o apoio da polícia, né, que isso é muito Fica importante. a dica, né? Exatamente. Eu quero ir em uma pergunta aqui, que eu preciso de muita sinceridade sua. Quais os pontos positivos e os negativos? Os negativos é o que eu mais queria, porque eu queria ver se tem esse lado mesmo, de você, como mulher, ter entrado para a polícia, para essa posição que você hoje ocupa. Só lembrando que a posição que ela ocupa hoje, ela é subtenente da Polícia Militar do Estado de Goiás. Simples assim, só isso. Gloriosa. A gloriosa, tá de aniversário. De aí, aniversário, né? parabéns. 165 anos, né? Exatamente. 165 anos, é isso mesmo? Uau! Parabéns para nós, faço parte dessa história com muito orgulho. Em né? nome da Denise Brasil, parabenizamos a todos os policiais militares do Estado de Goiás. Parabéns a aí, todos. galera. Vou costurar um pouco aqui desses positivos e negativos, né? E já entra também até um pouco na motivação, né? Das pessoas, qual o ponto positivo de ser policial? O salário. Já entra como um fator, né, motivacional. Então, antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu sempre trabalho todos os dias como se fosse o meu primeiro dia de serviço. Isso faz uma diferença É. grande. do que ama. Quando eu digo isso, eu digo assim, com dedicação, né, com presteza, dando o meu máximo ali para, pelo menos, eu não digo resolver, porque às vezes eu não tenho como resolver determinados problemas, mas de dar uma orientação, de dar um caminho ali para aquela pessoa que nos procura, ou cessar uma violência, algo desse tipo. Então, pontos positivos, né? Vim de família pobre, né? E o concurso, né? Ele nos dá uma estabilidade, né? Ele nos dá um salário, né? Então é a condição que quem, né, vem de origem humilde tem de conquistar algo mais, né? Tá, será que se naquela época eu, né, com outra profissão, eu conseguiria conquistar, né, o que eu consigo conquistar com o salário da polícia? Né? Que uma coisa que eu costumo dizer, a gente não pode, eu não reclamo. Né? Então você ganha super bem. Né? A gente sempre quer mais. O ser humano, ele não tem se eu perguntar para vocês, né, o salário de professor, vocês vão dizer, não, mas eu queria mais. Né? Por quê? Porque as nossas necessidades, elas vão aumentando de acordo com aquilo que a gente ganha. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ser honesto, né? A gente tem que ser honesto e falar assim, peraí, que eu ganho atende às minhas necessidades, mas pode ser que às vezes eu estou até gastando demais. Então, um dos pontos positivos é essa questão, né? Da estabilidade financeira, mas aí de dizer também, assim, que essa estabilidade tem até um pessoal, que concurso público é uma estabilidade não tão definitiva. Né? Por quê? Porque eu posso perder? Sim. Né? E no seu caso, muito mais fácil. É muito Exatamente. Tênue, né? Então, Legalidade assim, e um erro se no caso de um erro, de um procedimento administrativo, de um crime, for decretada a perda da função. Então, assim, é uma estabilidade, mas que eu tenho que trabalhar, eu tenho que me dedicar a essa profissão. Né? Então, entra essa questão de ponto positivo, a questão da estabilidade, né? Do nosso plano de carreira também, né? Da possibilidade de promoção, né? Que vai depender de estudo, de tempo, também de serviço, né? De todas essas questões. Independência, aí no caso, como mulher, né? Independência financeira, né?
costumo dizer que nós mulheres, a gente precisa ter a nossa independência financeira. Ah, porque eu quero ser superior ao homem, porque eu quero... Não. Porque a gente precisa ter o nosso salário. Sim, Né? sim. Ter o nosso dinheiro, ter a nossa dizer assim, olha, isso aqui eu comprei com fruto do meu trabalho, né? Isso é prazeroso. Então tem essa questão também aí da estabilidade financeira e da independência como mulher. A visão, né, que as pessoas têm da gente ali, como das mulheres ali, como Nelson, uma heroína, né, uma mulher ali que Tem o empoderamento, né? empoderamento, sem né? dúvidas. Tem essa questão do empoderamento. Porque, assim, é fascinante, gente, é fascinante. Esses dias eu estava até, achei muito engraçado. É uma energia tão engraçada, tão, assim, bacana, você entrar na viatura e tocar a sirene e sair ali, né? Isso é Deslocando para uma Isso ocorrência. não foi pra Cara, uma até hoje eu ocorrência. me emociono. Não foi pra uma ocorrência, mas eu confesso que eu já tive essa sensação, porque uma vez deixaram eu apertar aquele botão ali. É emocionante, dá uma... Você se sentiu uma dentro de uma adrenalina, farda. É muito interessante você ver os carros saindo da frente, assim. Eu penso, como é que eu consegui viver sem isso Cara, até hoje? eu tô no carro, todo mundo saindo da frente. Então, assim, dá aquela sensação de poder, né? De autoridade, de respeito. Quando você vai dirigir, seu carro fica sem graça, não fica? Eu comprei até um carro igual a viatura. Eu tô Mas cansado. pelo menos internamente eu me senti dentro da viatura. Eu confirmo isso porque assim, eu vivi essa realidade também quando eu fiz parte da Polícia Penal do Goiás, né? E é realmente muito interessante esse fato de você se sentir ali realmente empoderado, né? Nesse momento ali, de você estar indo fazer um bem para a sociedade, né? É uma sensação realmente... No eu meu acho caso, eu só não que- queria pegar trânsito mesmo. Pra mim já tava ótimo. Não, mas o Paulo, assim, você vestiu aquela farda, você fica mais forte, mais bonito, né? É verdade. Mais Ganha mais O curtidas. empoderamento masculino também é muito interessante. Foto né? fardada dá muito curtida, né? Sem dúvida. Mas aí, assim, aí já mostra esse lado, né? Nem tudo é aquilo que tá ali em rede social, que é curtida, né? Esse lado tem um lado também, né? Ninguém posta foto passando a farda, engraxando o coturno. Ninguém posta foto Tirando da parte hora. ruim, né? Cara, Tirando eu ia contar um hora. segredo aqui. As Conta, pessoas que conta. que criam raiva porque agora você é policial. Tem pessoas que te tratavam de uma forma e hoje já meio que mudou. Não, até que às vezes assim, a questão do tratamento não, mas o que acontece? Quando a o gente... segredo. Vou contar, até daqui a pouco eu conto o segredo. Quando a gente ingressa na polícia, querendo ou não, você tem que mudar alguns hábitos, né? Locais onde você Não é que você frequenta. tem, eu tenho umas amizades, não é que eu tenho que ser inimiga. Não, mas existem às vezes comportamentos de pessoas que você tem uma certa convivência que não condiz com o seu perfil ali como policial. Né? Sim. Então, assim, Tá vendo lá, aquele seu primo maconheiro, você não vai poder ficar com ele o tempo todo. Poxa, tem que aconselhá-lo, né? Olha, Vai ter que para conversar com isso. ele, vai ter que conversar. Então, assim, tem essa questão assim, de você mudar, né, os seus hábitos. Não são todos os locais que você vai se sentir seguro e não vai ser também confortável você estar, né? Então, tem toda essa questão aí de mudança de comportamento. Tem a questão família. Quando eu ingressei, né, na instituição, fui para Goiânia fazer curso. Então, você fica longe de casa. Meu filho era pequeno, então, assim, eu tive que me ausentar ali de um período, né, da infância dele para esse momento de curso. Então, tudo é muito difícil. A gente começou a fazer o curso, a gente não tinha dinheiro para nada. E aí nós alugamos uma casa, sabe como? Com a foto fardada. Que é o único documento que eu tinha como provar. eu acho que nós estamos nesse momento, sem dinheiro pra nada. Eu acho que nós estamos nessa fase. Não mudou nada, né? E aí, assim, eu falei, gente, como é que esse homem vai acreditar? Vai me alugar uma casa, um local? Uma casa, assim, né? Um quarto, né? Guarda ali pra vocês ficarem. E vai acreditar. Eu falei, olha, moço, eu sou policial, eu não tenho identidade, eu não tenho salário ainda, mas se o senhor confiar, né? Tipo, ele, não, claro. Não são pessoas que já moram próximo ali, sabem, né, disso? E aí falou, não, claro, aí mudei eu e minha amiga. Um abraço. Posso mandar um abraço pra Claro. minha amiga? Mas você Pode. Sargento pode. Jamie, lá de Caldas Novas, é minha irmãzona. Sargento Jamie, um abraço forte pra você. Se não tiver de fazendo- boa, Tá tem nada pra cola fazer, aqui. vem pra cá. Coloca em Manoel, Ela é aqui é... instrutora de tiro, viu? Olha eu aí. vou convidá-la também pra vir Sargento aqui. Jamie, senhora está convidadíssima. Eu conheci. É aquela policial
Que foi mais nós que mexe com um tiro lá em Caldas Novas. Isso. Pronto. Sargento Já, James, ó, instrutora eu de sou amigo tiro. dela já tem anos. Nós se viu uma vez, mas Mas conheço. a gente já tem uma amizade Nós temos uma bem... amigona assim, de anos, ixi, entende? Sabe o que é aquela mudança que você só tem você e a sua roupa e a gente não tinha nada. Aí, belo dia, um morador lá da rua jogou um sofá fora. Tinha um terreno lá próximo, as pessoas jogavam, dispensavam as coisas que elas não queriam, né? E que, nossa... Aí quando eu cheguei do quartel e vi aquele sofá, falei pra ela, amiga, a gente já tem um sofá. Aí ela, qual? Eu falei, aquele ali que tá no lixo. Nós pegamos um sofá no lixo. Mas que assim, ainda dava... Cara, ele rendeu muito. Ele Porque ser policial acompanhou a vai, gente. toma aí, ó. Toma nós aí. pegamos o sofá no lixo. E assim, tava conservado, dava pra segurar, mas a gente não tinha nada. E aí, toda a dificuldade, né? De deslocamento pra cá, de pegar carona. Descer. Eu falava, gente, eu era corajosa, viu? Eu desci ali em Samambaia, ali naquele viaduto de Samambaia, às 11 horas, meia-noite. Eu e um 38 com 5 tiros. 5 tiros mesmo, que eram 5 munições que eu tinha. Eu e um 38, 5 tiros. Desci ali pra pegar ônibus pra ir pro entorno. Chegava em casa às 1 hora da manhã. Caramba. Pra você ver que a luta não é fácil, né? Tem o ônus e o bônus, né? Então assim, mas tudo isso são experiências, né? Que a gente vai agregando aí e serve pra gente valorizar Claro. as coisas que a gente tem hoje. E aí, ponto negativo também, essa questão da ausência da família, né? Os plantões aí que muitas vezes você não vai ter um sábado, não vai ter um domingo. De repente é o aniversário do seu filho, mas você está de serviço. Né? É Natal, tá toda a sua família ali reunida e você tem que estar de serviço, né? Porque tem que cumprir a escala. Então isso aí, né, são as coisas que a gente vê ali como negativo. O preconceito também, né? Ainda existe, não adianta a gente dizer que não, mas que ele existe, né, de ver a mulher ali nas instituições, porque a polícia, ao longo da história aí, ela foi uma profissão que foi criada para os homens, né? Muito masculinizada. Muito masculinizada, né? Claro que com o passar do tempo tudo isso mudou. Eu acredito no que você falou, ela foi criada para ser exercida por um homem. Quando começou, não se imaginava ter mulheres, né? Mas que bacana que hoje tem. Denise, e aí nesse meio tempo, você falou aí dos pontos positivos, negativos, em um determinado momento surge a escola militar, o colégio, né? O colégio da Polícia Militar, que se a gente for olhar um pouco mais distante, não é algo tão antigo no estado de Goiás, né? O colégio militar, os colégios militares, os primeiros começaram ali 2015, Paulo, por aí? Não. Acredita? Não mais? Antes, bem antes. Bem antes. 2010. A região do entorno, que foi Aqui mais do ou menos entorno. essa Demorou época. um pouco mais, né? É. Mas aqui Em foi sua primeira Anápolis, por experiência, exemplo. foi no entorno. E aí, como eu era da educação, né? Tinha esse amor já pela educação. E aí começou a cogitar a criação do colégio no Céu Azul. Colégio Fernando Pessoa. Colégio Fernando Pessoa. E aí eu praticamente me coloquei, me forcei indo pra lá. Porque quando eu fiquei sabendo quem é que tá lá, né? Que vai pra lá. Na época o Capitão Santos, né? O Coronel Santos, que foi o primeiro comandante lá. E aí eu procurei por ele e falei, olha, pelo amor de Deus, eu quero ir trabalhar nesse colégio. Eu quero viver essa experiência, né? Eu sou da educação, eu quero contribuir com algo. E aí consegui, né, ir para lá. É uma experiência muito boa. Só um minutinho. Qual foi o cenário que você encontrou quando chegou lá? Então, a escola estava muito fisicamente destruída, né? Bastante. E aí tinha ocorrido uma situação até de morte de um aluno na escola, né? Então era uma escola que era tinha, né, bastante problema, questão de droga, de ameaça a professores, os professores tinham medo de trabalhar na escola por se sentirem ameaçados, né? Então era uma situação de insegurança total. E aí aos poucos, né, quando nós chegamos lá, todos tiveram a oportunidade de permanecer, né? Quando a escola militar foi criada, todos que estavam lá tiveram a oportunidade de permanecer. Quem quis ficar na escola, né? O aluno que quis ficar, não, eu quero ficar, claro, né? Se adaptando aos padrões de uma escola militar. Claro. Ficaram, né? Muitos falaram, não, já deu para mim, esse negócio de polícia na escola não é... E saíram, né? Mas assim, todos tiveram a oportunidade.
Isso é muito gratificante porque assim, eu encontro hoje alunos que iniciaram estavam lá naquela época, né, que formaram lá na escola e já são pais de família, são profissionais aí em todas as áreas. A primeira geração lá que você pegou. Então assim, nós temos aluno lá que é policial federal, aluno que formou lá. Então assim, é Inspiração, gratificante né? ver isso. Ah, sem dúvidas. É uma inspiração e é algo que motiva a gente. Fala assim, nosso trabalho Vale a pena, vale né? a pena. Inclusive, era o que eu ia te perguntar, no seu ponto de vista, qual era a visão que os alunos tinham com a polícia agora entrando dentro da escola e qual que é agora essa visão? Então, como assim, não em relação só à escola, mas tudo que às vezes é vendido aí para as pessoas de uma forma errada, né, muitas vezes causa aquele medo no aluno, né? Mas como assim, a polícia aqui na escola agora, né? E aí acha que, né, vai acontecer o quê, né? Como assim a polícia na escola vai me prender se eu não fizer o dever? Vai Tem essa história, né? Olha, tem muito se não fizer a redação, que o exercício de matemática, eu posso ser algemado. Tem isso. E também, uma coisa também, aí é onde eu falo a questão dos pais. Né? O pai também coloca um medo no menino. Eu vejo muita criança que fala assim, eu não quero ir pro colégio militar, Deus me livre. Mas por que, meu filho? Não, porque meu pai falou pra mim que lá vocês fazem isso. Eu falei que seu pai tá... Né? Dá vontade de falar, né? Moleque? Seu pai tá mentindo. Você não quer melhorar não? Então você vai ver, eu vou te colocar no colégio militar. Então, assim, às vezes o pai desiste. vende pro menino ali uma coisa assim, terrível. Aí o menino vai dizer, peraí, eu quero ir pra esse lugar que vai acontecer tudo isso. Ninguém quer, eu que sou boba não quero. Então, assim, às vezes falado de uma forma errada, né? E o que vocês acompanham a gente, Sim. né? O que a gente faz? A educação aliada à disciplina, né? A disciplina ela é fundamental em qualquer instituição. Eu costumo dizer, você não precisa ir para uma escola militar para ter disciplina, não. Toda escola tem disciplina, às vezes não estão sendo cumpridas. Toda escola tem o seu regulamento, toda escola tem o seu uniforme, né? Toda escola tem o seu diretor, toda escola tem seus professores. Então, assim, o respeito e a disciplina, ele tem que acontecer em qualquer lugar, independente de ser uma escola militar ou não. Numa escola que não é militar, o menino tem a obrigação de respeitar as pessoas? Tem. O professor não tem a obrigação de trabalhar? Tem. O menino tem que fazer o dever? Tem. Mesma forma. Né? Então, por que a escola militar é assim e as outras não? O menino tem que ir para a escola de uniforme? Em qualquer outra escola? Trabalho, a gente não vai trabalhar. E tudo isso, é importante a gente dizer isso, tudo isso é uma preparação para a vida adulta. Não tem hora para entrar e hora para sair, toda escola, né? Por que Exatamente. Às vezes é porque em outros locais não está sendo cumprido. Né? Então, assim, isso é uma preparação para a vida adulta. Eu vou trabalhar na empresa X. Eu preciso cumprir horário, eu preciso ir de uniforme, eu preciso ter respeito ao meu chefe, ao meu gerente, seja a instituição que for. Então, isso é a vida. A gente só mostra para os alunos o quê? Gente, a vida é assim. Eu encontro os meninos e eu falo assim, ei, como é que tá a vida adulta? Eles falam, isso, bem que a senhora avisou. Não tem Tava graça tão nenhuma bom quando ser tava adulto. lá na escola. Eu falei, pois é, eu falei pra vocês. Aqui vai um recado para os juvenis que nos escutam. Não tem graça nenhuma ser adulto, tá? Boleto pra pagar. Eu tenho uma sobrinha que ela saiu de casa para morar só, né? E aí eu falei assim para ela assim, você vai perceber que a vida vai ser mais difícil. Ela, não, mas eu já fiz meus 18, eu vou Sou te... dona da minha filha. Eu vou te mostrar. Aí hoje ela fala, tio, por que eu não te ouvi, tio? Cara, Vou trabalhar e ganhar meu dinheiro, né? Eu não sei por que as pessoas colocam essas duas coisas na mesma frase. Né? Não é assim, não é assim. Não é dessa forma. Parece que não encaixa, né? É, Posso contar uma historinha aqui? Sim. como De sempre. repente até uma receita aí pra quem tá com uma situação parecida. Meu filho, 18 anos, né? Pro exército. Eu não sou dono da minha vida agora. Tenho um salário, encontro cheque. Vou casar. Como é que é, menino? Vou casar. Ah, peguei uma folha aqui, ó. Volta aqui você. Peguei uma caneta. Falei, senta aqui. Como acabar um casamento? Vamos lá. Olha aí, a Anotem, receita anotem. mais de plantão, hein? Tome nota. Falei, vem cá, você vai casar? Vou. Beleza, pega essa folha aqui. O que foi, mãe? Passa uma linha no meio. Aí você ganha quanto? Ele, com os descontos, sobra aí, sei lá, acho que na época uns 600, 700, não sei. Coloca aqui desse lado.
É o que você tem. Vamos lá, coloque desse lado. Você vai morar onde? Não, eu tô vendo a kitnet aqui na frente, aqui. E tal. Quanto que é a kitnet? Não, é baratinho, 250. Coloca aqui. Água e luz. Não, é baratinho, água e luz dá 50. Coloca aqui. Gás. Não lembro quanto que era o gás na época. Falei, coloca aqui. Internet, porque vocês não vivem sem isso. Internet. Né? Tanto, coloca aqui. Vou botar baratinho, bota um gato net aí, não é? Tanto. Coloca aqui. Feira, vou colocar assim, bem baratinho, uma feira básica, né? Sem muito luxo e tal. Bota aí 200, na época, né? Tal, soma aí. Eu falei, isso sem filho, porque se vocês tiverem filho, essa conta fica mais complicada. Agora põe, soma aí. Aí ele somou tal e todo empolgado. Somou tudo, falei, agora você vai subtrair. Cara, foi engraçada a expressão dele. Na hora que ele colocou lá, que ele olhou pra mim e falou assim, Não dá. Aí eu falei assim, como não dá? Aí ele, não, porque aqui... Eu falei, não, faz a conta. Essa conta ela é possível ser feita. Só que você vai entender que você vai entrar negativo. Agora eu vou só te avisar mais alguma coisa. Cama você não vai levar, porque a cama foi eu que comprei. Guarda-roupa você não vai levar, né? Porque foi eu que comprei. E já vou logo te avisando, tua casa vai ser aí na frente, né? Na hora que você sair, eu troco a fechadura. A minha casa não vai ser anexo da sua. Aqui não é ministério que tem anexo, né? Boa. Eu falei, aqui não é ministério. Se faltar, você se vira com o que você tem. A xícara de açúcar você vai pegar com outra vizinha aqui, Quando não. ele viu Mamãe polícia, a conta que não bateu, ele falou assim, eu nem amo aquela menina mesmo. Tinha uma nota, tinha do McDonald's, tinha uma nota lá no sanduíche. Aí eu peguei essa nota lá de bobeira e falei assim, você tá vendo isso aqui? Isso aqui pra você vai ser um luxo. Isso aqui acabou. Esquece Porque aqui, se isso não te você comprar pertence. 2 sanduíches, vai tirar o dinheiro do seu gás. Mas seja feliz, desejo sucesso, paz, né? Ele tá solteiro ainda hoje? Tá, Como é que é? tá Só pra solteiro. saber. Solteiro até hoje. Passou o dia que ele disse que ia casar, né? Para na quinta, sei lá o quê. Aí passou a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vi tudo quieto. Falei, vem cá, meu filho, e o casamento? Eu terminei. Eu não precisava. Foi igual o Dom falou, eu nem gostava dela. Nem gostava tanto. Eu percebi do nada, assim. Então, mãe é decidiu, só eu quero ser fazer padre. conta. Diz o nome desse seu Desse filho. abençoado, É? Mateus. Matheus, um abraço aí, Matheus. Nós estamos torcendo por você, Matheus. Mateus, assim, você está sendo convidado a dar algumas palestras aí para jovens que pretendem se casar, tá? Faça contas. Então é isso, eles têm uma visão, né, de que assim, eu vou virar adulto, vai girar uma chave aí que eu vou ter dinheiro, eu sou dono da minha vida e não é bem assim. Ótimo, muito bom, Denise. O papo tá muito legal aqui com a Denise Brasil, pessoal. Denise, fala pra gente aí como que chegou na tua vida a formação de pedagogia e educação física, né, que são as áreas de licenciatura que você tem hoje. E se você chegou a exercer isso, seja na educação ou na instituição da polícia, como que foi esses momentos? Essa parte de estudo é desde que você entrou na polícia, qual foi o curso que você fez primeiro? Conta pra gente um pouco dessa trajetória que você teve na parte profissional aí da sua vida. Então, né, ingressei na polícia, falei, vou fazer um curso superior, né? Na época foi o que eu tinha condições de pagar. Eu gostava, né, devido ao magistério, mas foi o que estava mais acessível, né, que eu consegui pagar. E logo em seguida fiz educação física também, primeiro foi pedagogia, logo em seguida eu fiz educação física. E aí tive a oportunidade de utilizar esses 2 cursos também em uma outra situação. Eu participei de um projeto social durante, acho que 5 anos mais ou menos, né, que foi o Segundo Tempo. Não sei se vocês vão lembrar. Cheguei a ouvir falar. Era um projeto de esportes onde os alunos das escolas iam para os núcleos no contraturno escolar. E aí lá eles faziam atividades de educação física, né, de esporte, futebol, vôlei, de acordo com cada núcleo. Tinham alimentação, né, faziam os lanches. Com essa área, hein? Me identifico. Muito boa, um projeto maravilhoso. E acompanhamento escolar também, né, ganhava uniforme, blusinha branca, shortinho azul. Mas muito você bonito. exercia mesmo sendo policial? Sim, então assim, nas minhas folgas, né, eu participava desse projeto. E aí onde também tive a oportunidade de fazer outra pós-graduação na UNB de esporte escolar. Né? Então eu apliquei essa questão da educação física mais voltada para o esporte. A minha raiva que tá crescendo aqui, a minha raiva. Essa parte da educação física e da pedagogia também, né? Mais relacionada para o esporte. Minha educação física, eu nunca fui nesse negócio de focada em questão de academia, essas coisas assim, não.
de ser personal, nada disso, mas mais para o lado da educação do esporte escolar, né? Da importância do esporte, né? Na vida da criança, na vida do jovem ali na escola. Excelente. Depois eu fiz direito, né? Fiz direito e aí no terceiro semestre de direito eu queria fugir para psicologia. E aí fiz direito por causa do meu esposo, né? Porque Chegou ele a concluir? gostava, concluí. Não fiz para vigiá-lo não, tá, gente? Deixa bem claro aqui. Vocês foram juntos? Vocês foram juntos pra graduação? estamos Que legal. juntos. Ai, Não era fiz para direito vigiar, também com não. você? Não era para vigiar, não. Será que não? Guimarães. Mas assim, ele é mais ligado a essa parte do direito do que você, né? Ele é bem mais... Ele é bem mais, né? Ele gosta muito, A né? propósito, né, mandando um abraço aí pro nosso Capitão Guimarães. Advogado agora, Doutor Capitão Guimarães. Doutor Capitão. Se não estiver fazendo nada também, Precisar de Capitão. advogado, já faz contato. Excelentíssimo. Olha, Precisando. Inclusive, eu acho que nessa história de podcast pode ser que a gente precise mesmo, viu? Pode ser que... o Dom andou falando umas coisas Umas aí no coisas aí episódio É verdade. que eu acho que vai render. verdade. viu? Eu Então amo já vou te deixar professores, eu amo tá, Dom? Se precisar, viu? Você já liga pra gente. Capitão, não estiver fazendo nada, vem pra cá. Nesse caso em todo, Denise, muita gente, inclusive na minha época de estudo, né, os amigos falaram assim, eu não vou estudar não, porque são muitos anos estudando e eu vou perder muita coisa da minha vida. Muitos amigos, né, foi de tal forma. Como é que foi a vida da Denise tendo esses estudos todos? Você viveu fora isso? Porque muita gente jura que não vai viver. Nos explica aí, Denise. Cara, e aí assim, ó, aí no terceiro semestre eu quis ir pra psicologia, né? Eu falei, olha, agora eu quero fazer psicologia, porque aí já era um momento da minha vida que eu tava... eu sou representante classista também, né? E aí vivenciando... Iremos falar disso, hein? Vivenciando situações, né, na instituição e também fora dela. Né, veio falei, não, eu quero fazer psicologia porque eu quero fazer algo, né, pelos meus companheiros, pela família dos meus companheiros, pela sociedade de modo geral. E aí tentei pular para psicologia. E ele, não, termina direito primeiro, depois você faz psicologia. Tá, enfim, terminei, né, eu sou muito de fechar ciclos, né. Muito Isso é uma importante. coisa muito, muito positiva, assim, que eu vejo... falando assim da minha personalidade. Eu não gosto de abrir um ciclo ali e deixar ele, eu gosto de fechar esse ciclo. E aí finalizei o direito, né? Nunca foi minha intenção advogar, ele não, ele já é o que ele gosta muito. E aí comecei a fazer ali psicologia, né? E foi onde eu me encontrei. E aí... Esqueci o que você me perguntou. A sua vivência fora... Ah, tá. Eu tava pensando, a gente tem que falar uma coisa muito importante sobre isso e não posso esquecer. Então, muitas vezes as pessoas pensam isso, né? Ah, mas estudar tanto assim você não vive. Eu acho que a gente primeiro precisa falar assim, o que é viver? Boa. Ótima Né? pergunta. O que é viver para você? O que é viver para mim? O que é viver, né? Eu costumo dizer assim, se você me perguntar assim, onde é a sua casa? É onde eu estou. Então, nesse exato momento agora, a minha casa é aqui. Que bom. Né? Eu estou com Que bom. vocês, eu estou nesse momento Perfeita. com vocês. Está em Resposta, casa. meu Gostei Deus. demais. Você está em casa mesmo, minha amiga. É isso aí. É por isso que aqui, ó, estudou e sabe o que falar tudo aqui, ó. Já tocou no coração. Então, assim, o que é viver? Né? Então, eu acho que a gente pode fazer aquilo que a gente gosta de fazer e viver. Mas lembrando disso, assim, o que é viver? Porque isso é bom a gente até falar para a questão dos jovens, né? Porque, de repente, na cabeça do jovem, viver para ele é ir para balada todo final de semana, beber, postar milhões de fotos aí nas redes sociais e aquela questão do ser, né? Quem eu sou, o que eu mostro ali. O ego. Então, tudo, assim, né? tá, mas você considera, então, que isso para você é viver? O que eu costumo sempre dizer? Eu falei assim, as pessoas merecem ser felizes. Todo mundo merece ser feliz. Então, assim, se para você estudar, né? No meu caso aí, mais de 20 anos aí estudando, né? Eu estou feliz? Estou. Isso para mim é viver? Muito. É viver, né? E eu não deixo de... Claro que você vai falar, vamos na balada ali,
tal. Eu falei, cara, não vai dar pra ir, eu tenho aula hoje, né? Não dá pra matar a aula, né? Uma aula muito importante, não dá pra matar a aula. Mas porque eu tenho objetivos, eu tenho metas. Exatamente, né? Você tem Né? objetivos. Agora, se pra você, de repente, pra outra pessoa dizer, não, viver pra mim é ir pra balada segunda a sexta, de beber, chegar em... Você tá feliz? Tô feliz, ótimo. Quando eu falei agora de balada, eu lembrei. Certa vez a gente voltando da faculdade de Direito, eu mais Guimarães, a gente passou em frente a um barzinho. Esse barzinho funciona de segunda a segunda. E ele tá sempre cheio. E o povo bebendo, tudo. E nesse dia, Partiu. eu não sei porquê, eu tava meio revoltada com alguma coisa, né? E aí, na hora que eu passei por esse bar, eu falei assim, cara, olha aí, ó, esse povo aí que tá certo, ó, enche a cara todo dia, bebe, e tá aí, ó, e a gente se arrebentando de estudar e de tudo. Mas não, ali foi um momento, né, de Desabafo. mas aí onde a gente tem que pensar assim, o que Vontade é viver? também, né? O que é viver? O que me faz feliz? Se te faz feliz estudar, se você tem objetivo em conquistar algo, faça, né? Agora, lembrando também, jovens, a gente precisa abrir mão de algumas coisas hoje para desfrutar amanhã de benefícios, de mordomia, de estabilidade. Então, assim, tudo na vida a gente seria ótimo se o mundo a gente pudesse ter tudo, né? E não é bem assim. Então, se amanhã eu quero uma estabilidade financeira, eu quero, né, ter uma casa, ter um carro, que eram as coisas que eu pensava, né? Eu falei assim, olha, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro, eu quero ter meu cartão de crédito para eu comprar as minhas coisas. Então, se eu quero isso aqui amanhã, eu preciso fazer um sacrifício aqui hoje. O que eu tô fazendo hoje pra ter isso amanhã? Né? Eu tenho que fazer um sacrifício aqui hoje, eu tenho que dizer não para um convite de balada, né? Cara, mas eu queria muito ir. Não, mas não dá para ir porque eu preciso estudar, né? Eu preciso fazer um curso, eu preciso isso, eu preciso me dedicar aos estudos. Então, assim, a gente precisa abrir mão de algumas coisas para ter outras lá na frente. Mas, assim, faça o que te faz feliz. Perfeito. Né? É isso aí. Sensacional. Show de Olha bola. só, o papo tá muito legal. Tô até empolgado. Olha, eu hoje falo aqui, Não, não, hoje hoje a vai gente dar- vai virar a noite, viu? Que eu Pois já é. só falei que aqui é minha casa mesmo. Tá em casa, tá em Então, casa. assim, eu tô me sentindo em casa. É que realmente essa questão aí, só pensa, ela veio hoje pro podcast em Taguatinga, que é aqui? Que é, não, Minha casa. Que preocupação, essa aqui é a casa da Denise, É cara. minha casa. é longe de onde ela mora. Não, você que mora longe, é diferente. Também. Tá, vai. Ela veio com o carro dela, com a gasolina dela, gasta o dinheiro dela, com a roupinha dela, com tudo que ela investiu lá no É importante passado. deixar claro que não tem cachê aqui não, tá? É, Pro convidado, é viu? verdade. E vou fazer Fala, uma fala. coisa. Né? Vocês vão fazer a arte da caneca, eu vou mandar fazer as canequinhas pra vocês. Aí sim, ó. Esclarecendo que não foi por causa disso que eu tô vocês. falando. Aqui é o contrário. Ah, de O vocês convidado é estarem. que dá presente pra gente, tá vendo? Mas sabe por quê? Porque, assim, isso que vocês estão fazendo é informação, né, para as pessoas, para os jovens, né, principalmente para os jovens, que são Exatamente. esses que a gente tem mais contato. E, assim, vocês poderiam estar fazendo tudo isso motivados por várias coisas, interesse financeiro, ficar famoso. Claro, isso vai ser consequência. Né? Quando vocês falaram assim, né, eu não lembro quem foi que falou no começo, mas nós não somos ninguém, alguma coisa assim. Não fala isso. Eu Com a autoestima que eu tenho, pode ter sido eu. aqui, né? Não, vocês são, sim, muito importantes. Né? A fala de vocês, esse canal de informação aqui, ele vai transformar a vida de muitas pessoas. Né? E o sucesso, né, ele vai vir. Né? É consequência do que vocês estão fazendo hoje. Trabalhando. Que poderíamos estar o quê? Sensacional. Tomando uma. Poderia estar na No balada. pistão. Tomando um assim. Eu tô sentindo que você tá querendo dar uma sugestão. Não! Tô falando mais falando do contexto. Muito primeiramente, né, em nome de toda a equipe 3 de Menos aqui, né, gratidão demais aí, a gente fica muito feliz de poder contar com o teu apoio também nessa parte agora, né, e vamos continuar então falando agora, já que a gente entrou nesse assunto de gratidão e tudo mais, eu acho que tem muito a ver Sim. com essa relação de trabalhar para o outro, né, de servir o outro, e a gente percebe que você tem muito essa veia, né, de fazer o bem, de estar ali, de servir o outro. Conta pra gente, então, como que é essa parte também da tua vida, que além de ser policial, professora, psicóloga, né, formadora, você também é política, né?
Conta pra gente um pouco dessa parte, dessa sua veia de ajudar o próximo também nesse lado mais político aí. O que você acha dessa realidade? Como que você enxerga e como que foi tua experiência até o momento? Conta um pouco pra gente disso. Então, né, como eu disse para vocês, tudo são consequências, né? Quando eu comecei, né, fui convidada para participar de uma entidade representativa, né, de uma associação. E aí a gente começa a vivenciar esse lado político, né? Porque a gente corre atrás ali de uma questão de uma alteração na lei ou alguma lei que está sendo, né, feita ali que vai prejudicar alguma coisa. Então a gente começa a se envolver nessa questão política. E viver, né, se faz necessário fazer política, mas política no sentido bom. A gente faz política em casa. Tudo tem política né? hoje. Com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo, com o vizinho. Trabalho, né? igreja. Com o trabalho, em tudo. Então, assim, a política ela faz parte da nossa vida. Claro, a política saudável. A política que tem por objetivo resolver conflitos e mudar situações. Excelente. E aí, quando, né, participando da associação, veio esse convite. Né? Tanto que quando eu recebi esse convite, eu até fiquei assim, falei, meu Deus. Porque assim, né, vim lá de família, a gente via congresso pela televisão ali, né? Por mais que eu morasse aqui no céu azul, que é relativamente próximo ao Brasil, eu nunca nem tinha ido em Brasília. Então, assim, eu olhava aquilo ali como um mundo muito... Distante, não, esse mundo não é meu. É a mundo visão muito que a distante. gente tem ainda hoje, né? Nós, assim, a Verdade. gente vê como uma coisa muito distante ali, o Congresso, a gente vê como uma caça ali É que um outro intocável, universo, né? né? Um outro universo. Exato. E aí, quando me veio o convite, eu fiquei assim, confesso que fiquei assim, falei, meu Deus, veio um filme na minha cabeça, né? Nossa, eu vim de família, né? Minha família não é uma família política, não é uma família rica, né? Assim, mas por que eu, né? Então, assim, vi que tinha, assim, que eu tinha qualidades, né? Que foram vistas por alguém, né? E política tem muita questão também do momento. Política é estratégia, né? Então, assim, você tem que olhar o momento. E naquele momento, 2018, o que era o momento? Era o momento mulher, o momento militar. Então, assim, eu tinha um perfil, né? Já tinha essa participação ativa em lutas classistas, a educação, né? Essa sua experiência minha, de vida mesmo, exatamente. Né? E aí, né, veio como isso. E aí eu aceitei, né, o convite. Muita gente falou assim, você é doida? Você acredita? Até falaram que me matar iriam. Né? Sério? Você é doida você entrar nisso, né? Esses caras vão te matar e tal. E eu falei, não, gente, vamos né, ver. Por quê? Porque eu vejo a forma que nós temos de mudar as coisas que nos causam desconforto é através da política. Né? Mas uma política com sabedoria, uma política com verdade. Né? Não uma política com mentira, com histórias, uma política com compromisso. Muitas vezes, em período de campanha, as pessoas falam, mas você vai me dar o quê? Né? Se você ganhar, o que você vai me dar? Eu falei assim, olha, desse jeito, o que eu vou te dar é o fruto do meu trabalho. Então, assim, é a minha dedicação para trabalhar, é a minha dedicação em sempre buscar o melhor. Porque eu tenho muito isso, assim, eu vejo isso... É até chato a gente falar da gente, é meio... né? Mas, assim, eu vejo que tudo que eu faço, eu sempre penso na coletividade. Até em coisas assim... eu vou ali numa loja e vejo um desconto. E eu falo, mas eu podia fazer um convênio com a minha associação para estender esse convênio também para os meus associados, né? Então, assim, pensando na coletividade. Eu acho que isso tem que ser uma qualidade não só de quem tem pretensão política, de todos nós. De todos nós. A gente tem que pensar em coletividade. Hoje a gente está numa sociedade que assim, está muito individualizado. É assim, tem o meu alimento aqui, tem a minha água aqui, que para mim está tranquilo, não estou preocupada com o que está acontecendo lá com o meu vizinho, o que está acontecendo lá fora. Isso é cultura nossa, né, Denise, de ter esse tipo de pensamento, né, do brasileiro. Felizmente, né, infelizmente, assim, a nossa sociedade ela pensa assim, né? E parece que a cada dia que passa, principalmente pós-pandemia, parece que ela ficou mais segmentada ainda. Sim. Eu não sei se você acha isso, Dom, mas assim, a impressão... Você lembra quando começou a pandemia? A gente achava que a gente ia sair melhor da pandemia, né? Durou pouco essa sensação, né? Que aumentaria o amor, né, o cuidado entre todos. De uma tal forma, para muitos sim, aumentou, mas para a maioria não. E a gente observa que assim,
cada vez mais nós temos a necessidade de pessoas com esse pensamento que a Denise tem. Mas, inclusive, E esse pensamento da coletividade, né? o Brasil, eu não sei nem se eu vou estar correto na minha fala, mas se eu não tiver, vocês me cobrem. Alô, Tá? doutor Guimarães. Fica de plantão. O Brasil, ele vem com um histórico que é assim, veio a pandemia, em vez dele nos ajudar com o preço de tudo, foi aumentar. Então, tudo piorou para que nós nos uníssemos mais. Foi nos distanciar mais ainda, porque eu tenho tudo guardadinho, eu comprei. Ah, não, você não tem não? Aí é problema seu. Eu cheguei primeiro no mercado, vou levar E todo esse arroz todos aqui. os álcools em gel que Todo tem, o que eu vou álcool em levar gel que tudo tiver aqui é junto. meu. Estocado. É, isso é Viver verdade, em né, sociedade não é isso, né? Então, Exato. assim, viver em sociedade é sobreviver. E para sobreviver, a gente tem que se unir. Então, ou seja, até a nossa história, a nossa própria história, ela veio veio dessa forma. A gente teve que viver em sociedade para a gente manter a nossa espécie. Então, assim, unidos, juntos, né, nós temos mais força. Só que, infelizmente, né, vaidades, uma série de motivos aí afastam É o as que eu pessoas. ia perguntar pra você. Dentro desse mundo que você entrou, você com essa visão tão bacana que a gente tem a respeito da sociedade e da política em si, como que você vivenciou essa experiência dentro da realidade que nós temos hoje, não só no entorno, no Distrito Federal, mas no Brasil em si, acerca da política? Como foi isso? Então, conheci muitas pessoas, né? Muitos políticos, né? Até hoje já, né? Existem muitas pessoas boas, né? A gente nunca pode generalizar situações, dizer, todo político é isso. Não. Existem muitas pessoas boas. Existem muitas pessoas que têm muita força de vontade para fazer as coisas, para mudar a sociedade. Só que tem também muitos que, né, fazem da política uma profissão, né, fazem da política ali um meio de ganhar dinheiro, de ajudar ali somente os seus. Então, tem pessoas de todas as formas, mas nós temos ainda muitas pessoas comprometidas com a sociedade. O que a gente precisa fazer como educador, como pai, né, é despertar nas pessoas esse olhar, né, aquilo que a gente estava conversando. Conversávamos né, sobre isso. de não chegar ali na época da... Quem que eu vou votar? Nesse aqui que me deu uma xícara, que me deu isso? Não. Né? Eu vou votar naquele que eu conheço, que eu sei do trabalho, do compromisso dele com as pessoas, com a sociedade. E aí, assim, independente de política, eu quero até dizer isso. Isso é uma coisa que se você me perguntar assim hoje, Fabiano, o que é uma coisa que deixa você estressada? Você já viu a Denise estressada? Ainda não. Eu nunca. Eu trabalhei 4 anos com a Denise e nunca vi. O que deixa a Denise, né? Tem aquele efeito? Pi, que deixa a Denise. Eu posso colocar depois. Eu fazer alguma coisa e alguém fala assim, tá fazendo isso porque pensa em política. Porque pensa Cara, nisso. Escutou muito isso, Denise? Nossa Soube muito Senhora, disso? até que muito não, mas assim, a gente ouve isso. E muitas vezes de pessoas que conhecem a gente. Aí sabe? que é o Aí ruim, que né? dói. Que Porque aquele que não me conhece, né, que não sabe do meu trabalho, que não sabe da minha vida, aquele lá falar, entra aqui, sai aqui. Mas às vezes a pessoa que te conhece, que sabe do seu trabalho, que sabe da sua... né, pensar às vezes uma coisa dessa, pensa uma das coisas que me deixa revoltada e com esse efeito aí, né, é um pensamento como esse. Mas você acha né? que isso não faz- se deve ao fato, igual você colocou aí, de alguns, infelizmente, os maus políticos imprimiram sobre si mesmos um rótulo horroroso. E aí qualquer pessoa, de repente, por exemplo, o Paulo vai lá e fala, olha, eu quero ser vereador no Novo Gama. Só fica uma sugestão aqui, tá? Eu quero ser vereador no Novo Gama e tal. A partir desse momento que o Paulo se coloca, mesmo a gente conhecendo a história dele, daqui pra frente, se o Paulo abrir uma porta para uma pessoa entrar, não, olha, mas o Paulo está fazendo isso porque é candidato, o Paulo está fazendo isso porque acredito que seja algo cultural, Denise. Claro, tem muita maldade. Eu estou fazendo aqui tô dando uma de advogado aqui, tá, das pessoas. Tem maldade, mas eu acho que também tem muito isso, essa questão do rótulo. O rótulo que já está impresso, né? Aí onde entra aquela coisa assim, né? O Paulo
né, se propôs a ser candidato ali, a ser vereador no município de Novo Gado. Peraí, quem é o Paulo? Né? Peraí, deixa eu ver, quem é o Paulo? Né? Qual a origem do Paulo? De onde o Paulo veio? Como é que o Paulo... A melhor coisa de alguém de saber sobre a gente é perguntar... As pessoas não fazem isso, né? Infelizmente. Alguém, né? Você conhece o Paulo? Pergunta pra quem O que conhece. você pensa dele? Né? O Paulo é um cara batalhador, virador, faz projetos sociais, né? Tem ali, né, conscientiza os alunos disso, de ser um cara assim, nossa, um cara muito bom. Eu não tenho uma referência positiva. Né? Então, Mesmo que assim, seja é de mentira. Mas é verdade, gente, tudo isso é verdade. Ah, baiano miserável. Eu fico me perguntando por que a gente ainda deixa pra lá. Mas vamos... Segue em frente, Paulinho. Denise, e aí, dentro dessa realidade aí, né, como que foi esse teu período de campanha? Teve essas experiências negativas aí, mas o que mais você viveu que te chamou a atenção? O que a Denise aprendeu? O que a Denise aprendeu nesse caminho? Né? Você pensa realmente que esse é um caminho possível de ajudar as pessoas? Como que você enxerga isso hoje? Fala tudo aí pra nós. Então, foi Atenção, uma candidatos. experiência maravilhosa na minha vida, né? Por quê? Porque eu conheci pessoas, né? Eu conheci pessoas que são amigas até hoje. Tem até uma história até engraçada para contar, me lembra? A Rocha. Você conhece pessoas, você sabe, você ouve ali a necessidade das pessoas, né? E uma coisa que, assim, me chamou muita atenção, né? Por mais que a gente pense, as pessoas às vezes pedem alguma coisa. Gente, as pessoas pedindo comida, pedindo cesta básica. Aí dói, né? Né? Aí Então, dói. assim, a grande quantidade de pessoas. Tinha gente que não dizia assim, muitos também pedindo emprego, né? Olha, consegue um emprego para mim, né? Eu estou desempregado e tal. Então, assim, isso aí dói muito na gente. Por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que fazem isso, né? Que utilizam ali daquela necessidade da pessoa para poder conquistar ali, né? Um voto, um capital político. Mas, enfim, é uma experiência muito positiva. Por quê? Porque você conhece a realidade das pessoas. Você faz muitas amizades, muitas amizades. E aí, falando aqui de uma história, né, bem bacana. Eu sou muito popular. Eu te conheço E essa é na verdade. fila da padaria e daqui a pouco eu tô tomando café na sua casa, né? E te chamando de melhor amigo. Então, assim, eu tenho muito isso, né? E aí conheci uma amiga, um abraço pra minha amiga Marlene lá de Catalão. Abraço, Marlene de Catalã. Uma Abraço, liderança, Marlene, estamos precisando viu? passar em catalão aí. Vamos lá fazer uma Visita, entrevista vamos com fazer ela. visita. E aí eu conheci, né, a Marlene, né, viu, né, ela falou assim, me procurou pelas redes sociais, falou, olha, eu gostei da sua história, né, tal, marca pra você vir aqui. E aí eu falei, mas a gente precisa ir lá em Catalão, tal, vamos organizamos Caramba, olha pra só a ir. distância Não, aí, eu Denise. andei pra todo lado. E aí fui lá em Catalão e ela, nossa, uma recepção muito, né, e você vai ficar na minha casa, vai dormir na minha casa, tal. E aí o Guimarães, nossa, mas sua amiga é muito legal. Nossa, que amiga bacana sua. Ele, quanto tempo você conhece ela? Eu falei, acho que tem uns 20 dias. Você conhece ela onde? No Facebook. Aí ele, meu Deus, aí, assim, a gente ficou maravilhado, né? Com o carinho dela, assim, que parecia que ela me Essas conhecia pérolas, há né, que você anos. descobre. E aí uma coisa também que eu ouvi, né? E que eu fiquei, me chamou muita atenção, né? Uma pessoa também fez contato comigo, né, de Anápolis, e falou assim, olha, eu não te conheço, eu vou votar em você, eu vou pedir voto para você, né, onde eu sou da comunidade aqui, porque eu vejo verdade no seu olhar, eu vejo verdade nas coisas que você fala. Uau! E aí, assim, eu falei, gente, isso é gratificante. Então, assim, e de pensar que quantas pessoas, né, depositaram um voto de confiança ali em mim, sem ao menos me conhecer, né? Ou porque me viu numa rede social, ou porque algum amigo meu, né? Gratidão também aos amigos que levaram meu nome. Foi muito bacana que, assim, um pouco recurso, chegou uma hora que a gente estava tirando cópia de santinhos para levar. Então, assim, teve local que a gente não conseguiu chegar. E aí o que a gente fazia? Mandava de ônibus esse material. Ia na rodoviária ali de Brasília,
fazia os pacotes, né? Falava com um colega lá, ó, tô mandando um pacote aí de material para você entregar aí. Então, assim, esse envolvimento também, né? Então, isso também é algo que é muito positivo. E só que um adendo aqui, eu não sei nem se eu poderia falar isso, né? Mas eu acho que é importante destacar... Temos advogado agora, que... pode falar. Estamos livres. Que a Denise, durante esse processo de campanha, né, recusou, inclusive, né, acordos financeiros aí para manter a ética na campanha, né? Isso aí eu acho que é importante destacar aqui, porque é algo que é raro de se ver hoje em dia, né? Raríssimo. É aquela política de troca, olha, eu vou te apoiar, eu vou te dar isso, mas em troca depois, né, você tem um potencial para ganhar, eu quero um benefício, isso. Não, eu não vou, a gente não pode ficar preso a isso, né? Então, assim, também até propostas de que, assim, desiste, né? Vai chegar tanto para você desistir disso aí, não. Porque eu falei assim, esse sonho ele não é só meu. É das pessoas que acreditam em você. Sempre tem, né? Então, assim, e é muito bom hoje. Hoje eu ando assim no estado e encontro pessoas que falam assim, nossa, eu votei em você. Olha que legal. Você que é Denise Brasil? Nossa, eu votei em você, que legal. Tá? Esses dias, uma vizinha minha de condomínio, né, lá do Corumbá, começou, esses dias não, já tem um tempo, começou a construir lá tudo, aí eu fui lá, vizinha, olha, seja bem-vinda, se precisar de alguma coisa, né, pode contar com a gente aqui e tal, pode chamar aqui e tal. Aí, como é que é seu nome? Eu falei, Denise. Porque aí ela lembra que na época o pessoal do condomínio, né, pediu ela, você que é Denise Brasil, que foi candidata? Eu falei isso, ela, nossa, eu votei em você, nem te conhecia, mas que maravilha, agora eu sou sua vizinha. Então, Olha, assim, legal, isso tudo é muito bom, é que muito são histórias que né? ficam para a vida, né? E aí também falar, assim, da importância da parceria. A vida política, ela é muito, assim como a vida militar, a vida política também, ela se abre mão de muita coisa. De família, então você não tem horário para estar em casa, porque você tem que estar numa reunião, você tem que estar... Então, assim, né, os políticos sofrem com isso também, né, que perde ali um pouco do convívio com a família. E é importante falar da parceria, né, então, assim, o Guimarães foi um parceiro meu, né, e na época da campanha, assim, muito mais, de coisas que a gente nem sabia fazer em celular, que ele ficava lá até tarde da noite, editando vídeo, fazendo... Tanto que se eu olhar uns vídeos nossos da campanha de 2018, você fala, meu Deus do céu, que vídeo! Os nossos também ainda são assim, mas a gente continua. E assim, dele lá, naquela força de vontade, né, aprendendo a editar tudo. Então, assim, isso também motiva a gente. Às vezes chegar em casa, às vezes, nossa, a gente morrendo de fome, né? Falar, não, vamos dormir, que eu não vou nem mexer com nada aqui. Né? E às vezes se fosse uma outra pessoa, né? Larga isso, né? Você tem que se dedicar à sua profissão, às coisas de casa. E não, ele foi muito parceiro, né? Me apoiou. Guimarães, se não estiver fazendo nada, pode vir pra cá. Pode vir pra cá, aceita mesmo. Vai ser interessante ouvir o seu lado dessa história. Aí vai falar assim, olha, não é bem assim não, eu tava cansado pra caramba mesmo, mas mesmo assim eu fui lá e fiz. Se defenda. Se defenda, Guimarães. Denise, e diante de tudo que a gente falou, toda essa tua história, essa tua experiência de vida, passar por todas essas nuances aí, seja na educação, na polícia, na política, como que a Denise se define hoje e o que você espera para os próximos anos? Como que você Qual a se motivação, enxerga? assim, depois de tanta coisa já conquistada? Isso, pra Qual continuar, como que você se enxerga nesse Então, meio? já estou pensando, né? Forma esse ano, aí já tem colega falando assim, você vai fazer faculdade de quê agora? Hein? Medicina. Não, eu agora quero Vai fazer matemática? me dedicar, não, matemática não. Eu quero me dedicar, né, à psicologia, aos atendimentos, eu quero me dedicar à psicologia, né, me especializar, né, andar alguns projetos que a gente tem construído aí com alguns parceiros, né, com alguns amigos. E hoje eu vejo assim, sou uma mulher adulta, né, mas que eu me vejo como uma adolescente, como uma criança. Eu acho que isso que a gente precisa, né, nunca deixar morrer, né, esse espírito nosso jovem, né, vamos descer ali, vamos brincar de bola, vamos, né. Eu acho que isso nos motiva, isso nos dá energia de viver, né. Então hoje eu me vejo como uma pessoa que passou dificuldades, né, mas que acreditou nos sonhos,
né? Lutou por esses sonhos. Eu sou muito grata a tudo, né? A minha instituição, a Polícia Militar, a minha família, os meus amigos, a todas as pessoas que votaram em mim, que acreditaram em mim, né? E futuramente, né, questões políticas, eu acho que, assim, é aquilo que eu falei, as coisas vêm, né? Então, assim, vamos esperar, né, ver quais são os propósitos, né, de Deus também para a nossa vida, né? A gente não pode falar só o que eu quero, né? São os propósitos de Deus para a nossa vida e continuar aí aprendendo, né? Eu costumo dizer que tudo isso aí que você leu é só para motivar as pessoas, né? Porque eu sou um ser humano, né? Quem é você? Eu sou um ser humano. Que maravilha. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ser. Um ser humano sempre em busca de melhorias. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Nossa, ficou lindo, hein? Uau! Dom, a impressão minha, você tá com... Tá chorando, o Dom tá quase chorando. O Dom é um cara muito emotivo. Ele assim. tá quase chorando. Sou alguém que me inspiro em pessoas, inspiro Olha em aí. histórias e aprendizado. E com você eu tô aprendendo muito, Denise. Essa questão de estudo aí, ó, eu queria muito outros estudos. No momento eu não consigo, mas quero muito daqui pra frente. Sonho muito em ser policial, sim, mas queria ser civil. Vai ser. Vou lutar para isso. Mas por enquanto estamos aqui com a Denise num podcast 3 é de menos. É isso aí. E ó, eu não sei pra vocês, mas pra mim foi maravilhoso. Não, já tá acabando, que isso? Pois é. Sensacional! Olha, ele falou uma Muito coisa bom. agora de estudo, outra coisa também, né? Quando você me perguntou a idade, né? Eu tenho 45 anos, vou fazer 46 anos agora em novembro. Eu não tenho problemas, né, com questão de idade, né? Eu acho que a nossa idade, ela tá no nosso coração e na nossa cabeça. Você pode ser um jovem de 18 anos e não viver como você deveria viver. Então, eu não tenho essas questões da idade. Muitas vezes, quando a gente vai para os estudos, às vezes você ouve, né? Nossa, mas fazendo faculdade na idade dessa. É um etarismo, né? Que Quando tá na eu fiz moda agora, pedagogia, tinha uma senhora salvo engano, ela tinha uns 60 e poucos anos na sala. E aí ela falou uma coisa que, assim, é de uma sabedoria tremenda. E às vezes ela chorava na sala, porque ela disse que muita gente falava, o que você nessa idade quer fazendo faculdade, não sei o quê. E aí uma vez ela falou pra gente, ela falou assim, olha, o estudo é algo que ninguém vai tirar de mim. Então, assim, eu vou morrer, né? Eu vou ter 100 anos e o que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu convivo com vocês aqui, ninguém nunca vai tirar de mim, né? Então, é algo que a gente não pode se prender a isso. Isso é fato. Não existe idade para nada, né? Então, assim, as pessoas, né? Não só os jovens, né, que ouvem o podcast, mas, assim, independente da sua idade, acredite nos seus sonhos. E hoje está muito, muito natural, assim, tô com 40 anos, vou trocar de profissão. É o que te faz feliz? Perfeito, hein? Né? Aí tá uma dicasinha Sensacional. aí tá uma dica aqui, uma dica de estudo e a pergunta. Quem você quer ser Quando crescer. quando tiver seus 45 anos? É isso aí. 45, 60, Quem você 70, quis por ser que nessa não, né? idade, então? Porque Eu Caramba. hoje a lataria dele já tá. A lataria hoje- tá entregando. Eu tô muito bem onde eu tô. Só não consegui um sonho meu, que primeiramente era ser bombeiro. Ser dançarina de balé ou coisa assim. Dançarino. Eu sou coreógrafo, sou dançarino sim, educador físico. Mas assim, o meu sonho primário seria ser bombeiro. Pela idade, que não deu tempo de estudar tanto para passar, hoje apenas sou professor e educador físico. O que já é incrível. Ele E assim, quer arrumar briga com o tira professor esse mesmo, né? apenas. Ele quer arrumar problema. apenas no momento. Entendi. Mas assim, Você é um sonhos grande professor. tenho sonhos demais e esses sonhos vão além, muito, muito além. E é o que eu quero passar para meus alunos, para quem me acompanha aí no meu trabalho. Os nossos sonhos são juntos. O Paulo é com história, matemático, educador físico. Aqui tudo. Uma Joga batalha tudo aí. Se nos unirmos, vamos muito longe. Então,
assim como a Denise ela falou lá no começo, tenha amigos para te levar para lugares melhores. Vamos junto. E só uma dica, né? Quando a gente fala de sonho, né? Quanto tempo do seu dia você está se dedicando ao seu sonho? Para que o sonho se realize, é verdade. Porque assim, sonhar é muito bom, né? Maravilhoso. Falando nisso, eu adoro sonho mesmo, sonho lá do inconsciente, tá? Depois vamos fazer um dia para falar sobre sonhos? Bora, bora. Na verdade, você já tá convidado aqui para vir estrear as canecas, né? É verdade. No dia das canecas a gente fala assim, anotem os sonhos. Anotem. Beleza, vamos lá. Então, assim, uma pergunta, né? Quanto tempo do seu dia você está dedicando ao seu sonho, né? Então, assim, eu quero ser policial, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Tá, mas você está sonhando. O que você está fazendo na prática? Quanto tempo do seu dia você está se dedicando a isso? Né? Mas eu não consigo sentar ali. Gente, eu sei que é muito difícil. A concorrência de estímulos ela é muito grande. Mas a gente precisa começar. E comece assim. Eu consigo hoje 20 minutos? 20 minutos. Eu consigo 1 hora? 1 hora. E aí, com o passar do tempo, você vai aumentando essa intensidade. Né? E você vai chegar lá. Acredite nos seus sonhos. Essa é a mensagem que fica aí, acredite nos seus sonhos. Gente, olha, com toda essa bagagem que a Denise tem, dá pra ver que é um excelente palestrante. Eu mesmo já convidei, palestra informativa, palestra motivacional, não importa o âmbito que você deseja, não importa que rumo você quer que o seu evento tenha, tá aqui, Denise Brasil, um poço de sabedoria. Pessoal, Denise Brasil. Sensacional! Me sigam lá no Instagram, né? Instagram, @Denise Brasil aqui de novo. O Instagram dela vai estar aparecendo aí pra vocês. Tá aparecendo aqui agora o Instagram da Denise, assim como apareceu o meu, do Paulo, do Dom, assim como aparece o Instagram do 3 é de Menos. Estamos no TikTok, estamos no YouTube, estamos no Spotify e estamos aí com você na sua casa, no seu coraçãozinho, que a gente agora vai encerrando por aqui. Galera, muito obrigado, Denise, pela sua presença. Muito obrigado a você que esteve com a gente aqui até o final. E é isso, né? 3 é de Menos. Vamos nessa. Vamos que vamos. Gratidão. Obrigado. E vamos fazer o TikTok, né? Vamos fazer uma dancinha aqui daqui a pouco. Dancinha. Abraço, tchau, tchau. Valeu.